Olá, tudo bem? Espero que sim. Pessoal, você está começando nos fundos imobiliários agora? Olha só, esse vídeo aqui é essencial para vocês, tá? Vou mostrar aqui 2 fundos imobiliários de papel que custam menos de R$10, que é essencial para a sua carteira, pessoal, para que você possa estudar e ver se faz sentido ou não, né, para você. Lembrando, pessoal, que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos, tá? Estamos aqui estudando juntos para que cada um possa tomar a sua melhor decisão aí nos seus investimentos. Então, nós vamos mostrar esses 2 fundos de papel aqui, vamos trazer as informações deles, dados lá do Investidor 10, e depois nós vamos fazer um ranqueamento dos dois para ver em alguns critérios quais que são mais interessantes para um critério ou para o outro, tá? E no final a gente vai fazer um apanhado geral sobre esses 2 fundos imobiliários aqui, tá? Acho bem interessante, vale a pena ficar até no final. E lá no final, hein, nós vamos fazer uma simulação de investimentos, pessoal, de R$10.000, tanto num fundo imobiliário como no outro, comparando também com um investimento na renda fixa aí, atual, que está pagando muito bem hoje, diga-se de passagem, né? Vamos lá, então, para a plataforma de Investidor 10. Pessoal, o primeiro fundo, então, o VGIR11, o fundo da Valora, fundo imobiliário de papel. Vamos ver como é que está a situação dele hoje. Bom, a cotação, então, R$9,49. Isso é a cotação fechamento do dia 23 de junho. Dividend yield nos últimos 12 meses, 3,8%. Está com PVP de 0,97, ou seja, está com 3% de desconto. Liquidez média diária de 5,13 milhões. Uma variação positiva nos últimos 12 meses de 9,33%. Temos aqui o gráfico da cotação padrão aqui nos últimos 5 anos. A gente vê realmente, né, que o fundo imobiliário ele não se valoriza, né, nas suas cotações, mas ele entrega todo mês dividendos, né? Por isso que é importante você reinvestir os dividendos. Aqui está o gráfico da cotação padrão, né? A gente vê que ele sempre fica aqui variando aqui, né, variando aqui de R$9 a R$10 aqui por um bom tempo, né? Então não dá para pensar em comprar um fundo imobiliário para daqui a 5 anos você ter lucro na cotação com ele. Fundo imobiliário, o objetivo é o quê? Ter renda passiva mensal, ok? Então agora se você colocar aqui, por exemplo, né, a cotação ajustada, a gente já vê que é diferente, né? O que é essa cotação ajustada mesmo? É você reinvestindo todos os meses os dividendos. Aí sim você vê que ele cresce e cresce bastante aqui, né? Tá vendo? Sai aqui de R$4 em 2020 para R$9,50, né, em 2025. Então, por isso que é importante, né? Você está sempre reinvestindo os dividendos, ok? Uma tendência clara de alta aqui, né? Beleza, vamos ver mais alguns números desse fundo imobiliário aqui. Bom, pessoal, ele é um fundo, então, que ele tem 254.902 cotistas, valor patrimonial R$1,43 bilhão. O seu valor patrimonial por cota é R$9,76, ou seja, ele está sendo cotado a R$9,49, mas ele vale efetivamente R$9,76. Pagou no último rendimento aqui 12 centavos, né, de dividendos. A gente vê aqui uma comparação do VGIR com alguns indicadores, o IFIX, né, e o CDI. E o VGIR está em vermelho, vê que ele ganhou, né, frouxo aqui de todos eles, né, nos últimos 5 anos. O VGIR está com 98%, CDI 56% e IFIX 23,14%. Então, ótimo fundo imobiliário aqui, pessoal, né? Base 10, como já falamos ali, né? Está dando dividend yield no último mês, né? De acordo com a cotação atual e o dividendo pago de 12 centavos, de 1,26% ao mês, né? Então, excelente dividendo aqui. Lembrando, pessoal, que dividendo ainda é isento de imposto de renda, né? Temos aqui o gráfico da entrega de dividendos, a gente vê, né? Que ele paga dividendos de forma consistente. Pagou esses 12 centavos aqui no último mês, mês de junho, né? E o mês que ele mais pagou aqui foi 13 centavos, tá? Então, a gente tem uma possibilidadezinha ainda dele conseguir chegar, né, nesses 13 centavos aqui. Vamos ver rapidamente aqui, pessoal, o último relatório gerencial do VGIR11. A gente vê como é que ele investe e como é que está a situação dele atual, tá? Além desses dados, nós já passamos aqui. Lembrando, pessoal, que nós temos um vídeo completo somente do VGIR11, tá? Que vai estar na playlist lá na tela final do vídeo, tá? Você pode assistir somente esse vídeo também do VGIR11 mais aprofundado, ok? Vamos lá, então. Aqui, pessoal, temos o último relatório gerencial dele, né, que é referente ao mês de abril de 2025, tá? VGIR11. Vamos ver como é que ele investe aqui rapidamente. Como eu falei, relato aprofundado, pessoal, vocês acessem lá na playlist no final desse vídeo. Pessoal, então aqui, ele fala aqui rapidamente, ó, ele está com uma reserva equivalente a 2 centavos por cota, ele tem uma reservinha ainda, né, para distribuições futuras. A sua carteira de ativos, nós temos aqui, ó, ele tem algumas concentraçõezinhas aqui, pouca, mas tem, por exemplo, aqui, né, o maior CRI investido equivale a 6,39% do patrimônio líquido do fundo. Depois ele tem, pessoal, aqui nesse Elbor aqui, né, pode ver que o Elbor aqui, ele tem três CRIs, 4, 5, 6 CRIs somente desse Elbor, do mesmo devedor, né? Aqui somando, pessoal, dá uma concentraçãozinha grande, tá? Ó, 5,6, 5,6, 5,5, aqui já dá 15, já dá 16%, mais um aqui 17, 18, quase 20%, pessoal, do patrimônio líquido dele está investido aqui nesse devedor Elbor, tá? Então tem uma concentração, tá? Isso é um ponto de atenção. Indexadores aqui CDI, esses do Elbor aqui, tudo CDI mais 3, CDI mais 3,25, então é um risco médio, né? O que aumenta o risco aqui é por conta dessa concentração que ele tem nesse devedor, tá? Então isso não é algo bom, né? Mas é um fundo já que tem bastante história aqui também, né? Dá para ver que ele vem entregando bastante resultado, né? Tem uma concentração, isso é um ponto de atenção nesse fundo. Algo importante, olha só, indexadores, 100% indexado ao CDI, pessoal. CDI nas alturas, Selic agora recente 15%,
Está dando um CDI de 14,9%, porque sempre o CDI é 0,1 abaixo da Selic, né? Então, 14,9% aqui, o CDI atual. Então, realmente vai entregar muitos resultados aqui, tá? Aqueles 13 centavos lá, não vejo nada impossível de chegar, pessoal, tá? Já estamos em 12. Quem sabe não chega até mais desses 13 centavos, né? De entrega de dividendos. Muito bom, né? Aí tem aqui também alocação por segmento. 77,4% é residencial, escritório é 7,5%, shopping 6,2%, restante em outros segmentos, né? A carteira basicamente aqui, né? CDI mais 4,22%, 100% da carteira, que é a CDI, né? Muito bom. Ok, pessoal, então esses foram os dados então do VGIR11, bem resumido, né? Vamos agora passar então para o próximo fundo imobiliário de papel, para nós depois fazermos a comparação então dos dois, pessoal, lá no ranqueamento para saber quem é o melhor hoje para se investir. Vamos lá então. Ei, rapidinho aqui. Tá curtindo o conteúdo? Aqui é 100% gratuito, pessoal. Não estamos vendendo nenhum curso aqui. Só peço em troca a inscrição e o like. Simples assim. Isso nos incentiva muito a continuar, pessoal. Estudos aqui sobre investimentos, educação financeira. Então vamos combinar assim? Nos próximos 3 segundos então, faça a sua inscrição e deixe seu like, pessoal. Vamos lá? Ok, pessoal, muito obrigado. Vamos ao vídeo então. O próximo, pessoal, então, é o famoso MXRF11. Famoso por quê? Porque ele é o fundo com o maior número de cotistas na bolsa, pessoal. Quase 1.300.000 cotistas, tá? Então, esse aqui é o queridinho da bolsa. Vamos ver como é que ele tá, para depois poder comparar, então, né, o MXRF11 com o VGIR11. Vamos lá, então. Bom, o MXRF11 está cotado, então, dia 23 de junho, no fechamento é R$ 9,38. O dividend yield mensal dele, um dividend yield nos últimos 12 meses, 12,18%. Está com um PVP de 0,99%. Ou seja, está um pouquinho mais caro, né, do que o VGIR. Liquidez média diária, olha só, pessoal, 10,86 milhões de reais por dia negociado na bolsa. Uma variação positiva nos últimos 12 meses de 4,34%. Temos aqui o gráfico da cotação. Aqui temos a cotação ajustada, vamos estar em 5 anos, né? A gente vê que realmente ele vem crescendo aqui, né? Isso aqui é cotação ajustada, pessoal. A gente vê então, que realmente ele consegue, né, valorizar no decorrer do tempo se você investir os dividendos. Vamos botar a cotação padrão agora, nos últimos 5 anos. O que acontece? Olhando para cá, então, quem investiu nos últimos 5 anos, somente com o valor da cotação, a gente vê que ele anda de lado, né? Olha, ele caiu bem, subiu, caiu de novo, está embaixo de novo. Você estaria no prejuízo se você pegasse, simplesmente comprasse lá, não reinvestisse os dividendos, gastasse todos os dividendos, né? Agora, quando você reinveste os dividendos, olha o que acontece aqui. Você tem uma tendência de alta aqui clara, né? Então, realmente, reinvestir os dividendos faz toda a diferença aqui nos fundos imobiliários, pessoal. Vamos lá. Mais algumas informações aqui sobre ele. Ele é um fundo de papel também, né? Com uma taxa de administração de 0,9%, 1.303.943 cotistas. É o maior fundo da bolsa em termos de cotista, tá, pessoal? Então aqui, valor patrimonial, 4,13 bilhões de reais, pessoal. Valor patrimonial por cota é R$ 9,44, lembrando que ele está cotado hoje a R$ 9,38. Então quase chegando no seu valor justo, né? Por isso está com um desconto apenas de 1%. Aqui, pessoal, comparando aqui então, né, com o IFIX e o CDI, ele ganha do IFIX, mas ele perde para o CDI, tá vendo? Ó? Então é um fundo tá mais complicado aqui com relação à sua rentabilidade nos últimos 5 anos, né? Em 2 anos fica pior ainda, tá vendo? Em 2 anos ele perde mais ainda, né? Praticamente ele empatou com o IFIX, mas nos 5 anos ele ganha do IFIX, mas ele perde para o CDI ainda. Então, comparado com o VGIR11, para mim o VGIR sai na frente já, né? Vamos ver depois os prós e os contras de cada um, né? Então aqui, olha só. Dividendo mensal, de acordo com a última entrega de dividendos e com a cotação atual, 1,07%, ok? Então ele está rendendo menos que o VGIR, né? Aqui seus dividendos, vamos botar nos últimos 5 anos também, ó, vem pagando esses 10 centavos. O mês que mais pagou foi 12 centavos, tá vendo aqui, ó? Em 2022, que foi quando ele mais pagou, né? Então, mas ele entrega dividendos de forma consistente, né? Isso aí não dá para negar. Vamos agora ver lá no relatório gerencial, então, como é que ele investe, então, né, os recursos aqui dos seus investidores. Vamos lá ver, então, como é que funciona os investimentos do MXRF11 no relatório gerencial. Aqui, pessoal, vamos rapidamente aqui também, né, MXRF11, o relatório gerencial, referentemente de abril de 2025. Pessoal, esse relatório nós temos também gravado um vídeo específico sobre ele, tá? Bem detalhado, tá? Vai estar lá na playlist final de fundos imobiliários, na tela final do nosso vídeo aqui. Então aqui, pessoal, esse fundo aqui, ele investe da seguinte forma. 80,1% da sua carteira, ele investe em CRIs, certificados de recebidos imobiliários, né? 12% ele investe em outros fundos imobiliários, 6,6% em permutas financeiras e tem um pouquinho em caixa também, tá? Então essa é a alocação dele, tá? Com relação a seus indexadores, nós temos aqui CDI mais 2,8%, que equivale a 12% da carteira, indexado ao CDI, 76% da carteira indexada ao IPCA. Então, né? E fundos imobiliários ele tem 12% da sua carteira. Então, basicamente, ele é um fundo de CDI só 12%, lembrando que o VGIR lá era 100% CDI, e ele aqui não, só 12% CDI e tem 76% em IPCA, a inflação, né? Tanto o CDI como a inflação, pessoal, estão em alta, com tendência de alta, com uma projeção que fica um bom tempo ainda nesses patamares aí, né? Então, certamente ele pode entregar excelentes resultados aqui. Então, vamos ver rapidamente lá, então, a carteira de investimentos. Olha só, aqui temos as carteiras de CRIs, né, que é a maior parte da sua carteira. O que tem a maior concentração, olha só, 3,37% do patrimônio líquido. O segundo, 3,26%. Depois tudo abaixo de 3%. Ou seja, é uma carteira muito mais diversificada do que o VGIR.
Vimos que o VGIR lá começa com 6%, mas tem só um devedor lá que tem quase 20%, né, de concentração naquele devedor. Então, né, não é algo ruim, né? IPCA mais 9, IPCA mais 10, IPCA mais 8, aqui são os indexadores, né? A maior parte dele, a gente vê também que ele é IPCA, né? A outra parte da carteira, pessoal, 12% da carteira, né, são o quê? Fundos imobiliários, né? Ele tem 505 milhões aqui em fundos imobiliários. Participação nesses 500 milhões aqui, 27% é LPLP11, HGRU, MCLO, GARI 11, enfim, ele investe nesses fundos imobiliários aqui também. Mana 11, temos vídeo no canal também, GARI 11 também temos vídeo no canal. E permutas financeiras também, que ele investe parte também, né? Em permutas financeiras, tá? Depois vocês podem assistir o vídeo completo lá do MXRF11, lá eu explico certinho o que é permuta financeira e como é que funciona. Aqui, permuta financeira está praticamente aqui ao IPCA também, né? Ok, pessoal? Então, esses são os dados do MXRF11. Agora vamos fazer um apanhado geral e um resumo para ver os prós e os contras de cada um e quem estaria melhor ranqueado aqui por alguns indicadores que nós vamos analisar aqui, ok? Vamos lá, então. Ok, pessoal, depois de analisarmos, então, aqui, né, depois de conhecermos esses dois fundos aqui, vamos fazer umas continhas aqui, ver como é que está a sua rentabilidade efetiva, como é que se calcula essa rentabilidade também. Depois vamos fazer uma simulação de investimentos e fazer um ranqueamento também desses dois fundos aqui. Vamos lá. Como é que eu faço para calcular a rentabilidade atual, então, pessoal, de um fundo imobiliário? Eu divido o dividendo pago pela cotação atual, explico por 100 para 100 percentual. Então, por exemplo, aqui, né, o VGIR 11, ele pagou 12 centavos, a cotação atual R$ 9,49, está, então, rendendo, pessoal, ao mês, 1,26% ao mês. Isso dá 16,21% ao ano, pessoal. Olha só, isso aqui é isento de imposto de renda, hein? E o MXRF11, pessoal, ele então pagou 10 centavos, cotação atual R$ 9,38, ele está pagando ao mês 1,06%, pessoal. Isso aqui equivale a 13,49% ao ano. Lembrando que dividendos, né, rendimentos em fundos imobiliários, são isentos de imposto de renda ainda, tá? Agora, onde esses fundos investem, pessoal? Uma curiosidade, né? Nós trouxemos isso aí lá do relatório gerencial também, tanto o VGIR como o MXRF11. Então, em CRIs, o VGIR investe 100%, pessoal. Então, o VGIR aqui ele é um fundo de papel raiz aqui, né? Só investe em certificados recebíveis imobiliários. O MXRF11, em CRIs, ele investe 80,1% do portfólio da sua carteira. Em fundos imobiliários, o VGIR, lógico, né? 0%. O MXRF11 investe em 12% do seu portfólio de ativos em fundos imobiliários, em outros fundos imobiliários, né? E permuta financeira, o VGIR da mesma forma, 0%. E o MXRF11 investe 6,6% do seu portfólio nesse tipo de ativo. Pessoal, vamos fazer um ranqueamento então aqui desses dois fundos imobiliários para ver então qual é o melhor em alguns indicadores aqui, né? Vamos pegar então o VGIR 11, MXRF11, primeiro indicador, patrimônio. Se ele tiver um patrimônio acima de 1 bi, ele vai pontuar aqui no nosso ranqueamento, né? O VGIR 11 tem um patrimônio de 1,43 bilhões, e o MXRF11 4,13 bilhões. Os dois estão acima de 1 bi, um pontinho para cada um aqui. A liquidez, quem tiver acima de R$ 1 milhão por dia, vai ganhar um ponto também. VGIR 11, 5,3 milhões, MXRF11, 10,86 milhões. Então, um pontinho para cada um também. Seu PVP é o preço sobre valor patrimonial. Quanto menor, melhor, né? Que ele está com maior desconto. Então, o VGIR 11 está com 0,97 de PVP, ou seja, está com 3% de desconto. E o MXRF11 está com 0,99 de PVP, ou seja, está com 1% de desconto. Então, o maior desconto hoje está no VGIR. Então, um pontinho para o VGIR, 0 para o MXRF11. Taxa de administração, pessoal. Quanto menor, melhor, né? O VGIR está com 0,2% ao ano e o MXRF11 0,9% ao ano. Então, o VGIR cobra uma menor taxa de administração. Então, um pontinho aqui para o VGIR, 0 para o MXRF11. Rentabilidade, pessoal, dividend yield nos últimos 12 meses. O VGIR, 3,8% e o MXRF11, 12,18%. Então, mais um pontinho aqui para o VGIR 11 no quesito aqui de rentabilidade anual, né? A rentabilidade hoje, atual, 1,26% ao mês para o VGIR contra 1,06% no MXRF11. Então, mais um pontinho aqui para o VGIR 11. Fazendo a contabilidade final, então, pessoal, o VGIR 11 então, ficou aqui com 6 e o MXRF11 com 2. Então, ganhou o VGIR 11 nesses quesitos aqui. Lembrando, pessoal, que existem vários outros indicadores para que sejam analisados, né? Um, por exemplo, que daria para incluir aqui também é a questão da concentração, né? A gente vê que o VGIR 11 tem uma maior concentração do que o MXRF11. Então, nesse caso aqui, nesse indicador de concentração, o MXRF11 ganharia, né? Comparado aqui com o VGIR 11. E vários outros também que podem ser analisados. Esses são os principais, tá, pessoal? Então, tanto um como o outro aqui tem seus prós e contras, né? Então, mas excelente fundos imobiliários aqui para quem está começando. Vamos fazer, então, mais uma simulação agora de investimentos em valores em um ou em outro fundo imobiliário aqui. Vamos lá. Pessoal, vamos fazer uma simulação de investimento, por exemplo, de R$10 mil. Em primeiro lugar, vamos imaginar colocar esses R$10 mil na renda fixa, num CDB que rende 100% do CDI, que hoje estaria 14,9% ao CDI, menos 15% de imposto de renda, né? Se for deixar um investimento por 2 anos, nós teríamos aqui então que esse investimento daria 12,66% ao ano, o que daria 1% ao mês. Isso aqui já descontando imposto de renda, né, pessoal? Isso nesse CDB. Agora vamos fazer a comparação, então, do MXRF11 com o VGIR 11 com esse CDB, quem que paga mais aqui no médio e longo prazo aqui. Vamos lá. O MXRF11,
o VGIR11 e o CDB. Taxa do MXRF11, já descontando imposto de renda, né? Lembrando que imposto de renda nos fundos imobiliários são isentos, né? MXRF11 1,06%, VGIR11 1,26% e o CDB 1%, que é a renda fixa no caso, né? Vamos lá. Em 10 anos, esses 10 mil reais teriam se transformados no MXRF11 em 35.441, no VGIR11 44.931 e no CDB 33.003 reais. Em 20 anos, esses 10 mil reais teriam se transformado no MXRF11 em 125 mil, no VGIR 201 mil e no CDB 108 mil. Então assim, né? Lembrando, pessoal, que essas taxas aqui são taxas atuais, né? Sabemos que em 10 e 20 anos essas taxas não permanecerão as mesmas, né? Elas vão alterar. Pode aumentar e pode cair também, né? Então isso é importante deixar bem claro que essa comparação aqui é feita nesse momento. Então nessa comparação aqui, pessoal, quem ganha então? O VGIR11, né? Onde ele está dando aqui 76 mil a mais em 20 anos, comparado, por exemplo, aqui com o MXRF11. E ele vai dar quase 100 mil reais a mais, né? Comparado aqui, então, com esse CDB. Então, o VGIR11, né? Hoje seria melhor para investir, né? Tirando os riscos que ele tem de concentração, como já falamos ali antes, né? Mas em termos de rentabilidade, hoje ele estaria na frente desses investimentos aqui. Numa carteira diversificada, pessoal, talvez cabe os dois. Cabe o VGIR e cabe o MXRF11 também. Por isso você tem que analisar bem, né? Para ver se faz sentido ou não para você, ok? Então, mais uma vez, pessoal, lembrando que aqui não tem nenhuma recomendação de investimentos. Estamos aqui estudando juntos, né? Para que cada um possa tomar a sua melhor decisão. Pessoal, peço aí que você se inscreva no nosso canal aí, curta, comente, compartilhe. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Comente embaixo para nós, pessoal. Você investe nesses dois fundos imobiliários, no MXRF11 ou no VGIR11?